Fala, meu povo, mais uma vez um prazer enorme ter você por aqui para a gente dar sequência aí ao nosso módulo de aulas do Reino Animal, falando hoje da ancilostomose e também do bicho geográfico, apesar aqui do título da aula, né? Tá só como ancilostomose, a gente vai trabalhar também sobre a doença do bicho geográfico, joia? Aproveitando aí o gancho de um verme para o outro verme, legal? Então essa é a nossa terceira aula sobre o filo Nemateuminto, joia? Se você ainda não assistiu as outras duas, elas já estão aí no canal, corre lá e vai assistir. Bacana? Galerinha, põe testosterona nesse gogó aí e vem comigo aprender sobre essa doença chamada ancilostomose. Povo, a ancilostomose ou ancilostomíase também é conhecida como necatoríase em alguns locais, apesar de autores, de livros didáticos, alguns autores considerarem como sendo duas doenças diferentes, mas na verdade, ancilostomose e necatoríase têm os mesmos sintomas, têm a mesma forma de contágio, têm as mesmas estratégias de prevenção. O que muda de uma doença para outra seria o verme causador, tá? Seria o agente etiológico. O agente etiológico que causa ancilostomose é um, o agente etiológico que causa necatoríase é outro, mas o contágio, os sintomas e a prevenção é a mesma coisa. Portanto, nós vamos trabalhar as duas doenças aqui como sendo ancilostomose. Bacana? Beleza? E o nome mais popular dessa doença, Brasilzão afora, é amarelão. Bacana? Então, olha só. Dois agentes etiológicos causam o amarelão, ou causam a ancilostomose, ou causam a necatoríase. Joia? O primeiro agente etiológico é o chamado ancilostoma duodenale, que é o mais comum entre os dois, tá? Ancilostoma duodenale, você está vendo aqui do lado, ó, na figurinha da letra A. O outro, galera, é o chamado Necator americanus, por isso o outro nome dessa doença seria necatoríase, que você está vendo aqui na letra B, tá? Tio Will, qual que é a diferença principal do ancilostoma para o Necator, já que eles têm mesmo sintoma, contágio e prevenção? É a boquita, galera. Dá uma olhada lá na boquita do ancilostoma, a boquinha dele aparecendo lá em cima. Ancilo significa gancho, tá? Tômio significa boca. Então o ancilostoma, ele tem uns dentinhos que parecem ganchos na boca, enquanto o Necator não tem, joia? Então essa seria a principal diferença, joia? Entre o ancilostoma e o Necator americanus, é o que torna aí esses vermes de espécies, inclusive de gêneros diferentes, né? Um pertence ao gênero ancilostoma, outro pertence ao gênero Necator. Bacana? Ó, além disso, o que esses vermes têm de características? São dioicos, portanto existe um macho e uma fêmea em cada uma das espécies. Eles apresentam dimorfismo sexual, o macho e a fêmea têm a forma do corpo diferente. A fecundação deles é interna, o macho deposita o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento é indireto, porque eles passam por forma larval. E assim como a lombriga, galera, olha só, é uma semelhança entre esses dois vermes, entre o ancilóstomo e entre a lombriga, joia? Que eles são parasitas monoxênicos ou monóxenos. Tio Will, o que é isso mesmo? São aqueles parasitas que só têm um hospedeiro, e no caso dessa galera aí, do ancilóstomo e do necátor, o hospedeiro é o homem. Bacana? Então ele só tem um hospedeiro e que é o homem. E ainda, bem semelhante ao que acontece da lombriga, esses parasitas realizam o ciclo de Loss, que é aquela volta, lembra? Que o verme dá pelo nosso organismo, passando pelo fígado, pelo coração, pelos pulmões, pela traqueia, né? Até retornar aí ao intestino onde ele chega à fase adulta. Então essa volta que ele faz no nosso organismo, esse circuito pelos nossos órgãos aí, para ele completar o seu desenvolvimento, a gente chama de ciclo de Loss. Bacaninha? Tranquilo até aí para todo mundo? Galerite, quem que é mais perigoso? Que tem menino que pergunta, tio Will, quem que é mais perigoso, a lombriga ou o amarelão? A lombriga ou o ancilóstomo? O ancilóstomo, galera, é mais perigoso, joia? É uma doença, o amarelão é uma doença mais perigosa do que a ascaridíase. Tio Igor, por quê? Porque o amarelão tem esses dentinhos aí, essa boquinha com essas saliências, porque ele se alimenta do seu sangue. Ele causa aí algumas feridas na parede do intestino e se alimenta do seu sangue. Ele causa uma grave anemia, ele causa perda de sangue, hemorragias intestinais, tá? Então o amarelão é uma doença mais grave do que a ascaridíase, beleza? Ó, além disso, essa doença ficou conhecida como doença do Jeca Tatu por conta de um personagem
criado pelo Monteiro Lobato, numa obra chamada Urupês, tá? Esse personagem aí, vou mostrar aí pra você, ó. Aqui tem uma capinha aí, né, do Jeca Tatuzinho, que foi um livrinho que saiu pós essa publicação do Urupês, do Monteiro Lobato. E eu queria que vocês dessem primeiro uma olhada em duas características do Jeca Tatu aí, tá? Que dão uma noção do que é a doença, de aspectos importantes dessa doença. Primeira coisinha aqui é a carinha do candango. Você nota que ele está com a pele mais amarelada, a gente vai entender por quê. O semblante cansado, fadigado, desanimado. E outra coisa super importante nessa doença, os pés descalços. Ó, vou destacar isso aqui para você. Repara este camaradinha com os pés descalços, você vai entender por que isso é importante. Joia? Então vamos lá aprender um pouco mais sobre o contágio, sobre os sintomas e sobre a prevenção dessa doença aí, que é o amarelão. Galera, como é que a gente pega o amarelão? Antes de explicar como é que pega, vamos dar uma olhada no ciclo, né, deste verme aí, para a gente entender melhor. Então, ó, lembrando que a gente começa todo o ciclo pelo homem infectado. Bacana? O homem infectado vai possuir os vermes adultos, galera, no intestino. Bacana? Ficam ali no intestino delgado ou no intestino grosso, nos intestinos de maneira geral. Aqui nos intestinos, esses vermes vão reproduzir, vão botar um montão de ovos, ovos esses que a gente elimina juntamente com as fezes. Bacana? Esse ovo vai cair num solo, de preferência num solo úmido, tá? E vai aí se tornar um ovo embrionado. Ó, repara que ele vai ter uma larvinha por dentro. Essa larvinha vai eclodir ainda no solo, tá? Então esse ovo eclode ainda no solo e a larva fica ali no solo úmido esperando algum ser humano dando bobeira e passar. Então se você passar ali naquele solo, né, contaminado pela larva, com os pés descalços, igual o Jeca Tatuzinho aí, né, do slide anterior, essa larva vai penetrar pela sola do pé, ela faz um furinho bem pequeno na sua pele e penetra pela sola do pé. Obviamente não fica uma larva só, né? Ficam milhares de larvas, porque quando você fizer cocô, no seu cocô vão sair milhares de ovos. Esses vermes vão botar milhares e milhares de ovos no seu intestino. Então quando você fizer cocôzinho lá, vai sair um montão de ovo no cocôzinho. Ah, e vai gerar um montão de larva que vão ficar no solo. Então vai entrar um montão de larva pela sola do seu pé. Essas larvas vão atingir a sua corrente sanguínea. Ah, então a larva aqui, ó, tá aqui embaixo. Ela vai penetrar geralmente pela sola do pé. Tio Igor, só pela sola do pé que ela penetra? Não. Você imagina um trabalhador rural que está ali mexendo o solo com a mão, né? Se aquele solo estiver contaminado e ele está mexendo o solo com a mão, a larva também pode entrar pela mão, joia? Pela pele da mão, né? Então a larvinha entrou no seu organismo, ela vai atingir a corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ela vai dar aquela voltinha, passando pelo pulmão, passando pelo coração, passando pelo fígado, tá? Vai chegar até aqui a faringe e laringe, vai dar aquela coçadinha, igual a lombriga, você vai engolir, aí a larva vai chegar ao seu sistema digestório pela segunda vez. Ao chegar pela segunda vez, ela se diferencia no verme adulto e o ciclo continua, ou o ciclo recomeça. Legal? Então a gente pega essa doença, galera, o contágio dessa doença, ela é feita com a penetração da larva, principalmente pela sola do pé, joia? E isso quando a gente anda descalço em local contaminado. Tem menino que pergunta assim, pô tio Will, eu posso pegar essa doença andando descalço dentro de casa? Filho, alguém caga no chão da sua casa? Se ninguém caga no chão da sua casa, a chance é zero. Então nós estamos falando em locais onde não há uma rede de saneamento básico, em possíveis locais onde há contaminação por esgoto, né? Em áreas, por exemplo, tá lá na roça, o candango ali tá na horta, a horta tá longe da casa, aí ele não quer ir lá para defecar, ou às vezes nem tem um lugar próprio lá para defecar, ele defeca ali perto da horta, alguém tá andando por lá, acaba pegando, tá? Então é nesses locais mais propícios, locais onde há saneamento básico, onde há local próprio para as pessoas defecarem, onde há um tratamento de água de esgoto legal, a chance de alguém se infectar com essa doença é bem pequena, tá ok? O que essa doença causa? Por que ela é mais grave do que a ascaridíase? Por que o amarelão ele é mais perigoso do que a lombriga? Então vamos lá dar uma olhada nos sintomas para a gente entender por que o amarelão é mais perigoso do que a lombriga. É um verme intestinal, joia? Portanto, ele vai causar infecção intestinal.
Infecção intestinal tem aquele conjunto de sintomas próprios, né, que eu apresentei para vocês na aula anterior, que é dor abdominal, vômito, diarreia, febre, perda de peso. Agora, nessa doença, galera, diferente do que acontece nas caridíase, diferente do que acontece com a lombriga, nós vamos ter fezes sanguinolentas. Lembra que esse verme, ele não se alimenta do que você come, ele se alimenta do seu sangue. Então ele vai causar lesões na parede do seu intestino, de onde ele vai tirar o sangue. Então você vai, ao defecar, eliminar sangue, você vai ter fezes sanguinolentas. Essa perda de sangue, galera, te leva a uma gravíssima anemia, uma anemia grave. Leva também a um problema no fígado, o fígado acaba sofrendo com essas lesões, e aí você tem o amarelamento da pele, por conta dessa perda de sangue, por conta dessa anemia, por conta do prejuízo no fígado, dessa insuficiência hepática, você acaba sofrendo a icterícia, que é o amarelamento da pele, por isso o nome popular da doença é amarelão. Legal? Então, como o verme dá aquela voltinha, igual a lombriga, passa no pulmão, no coração, no fígado, né? Você pode ter insuficiência respiratória, pode ter uma dificuldadezinha de respirar, e acidente de taquicardia, que é quando o coração bate um pouco mais acelerado. Tá legal? Agora, como é que previne? Como é que a gente faz para não pegar? Para não pegar esta doença, a principal forma de prevenção é andar calçado. Mas é calçado fechado. Já é trabalhador rural, que vai andar em áreas aí passíveis de contaminação, o cara que trabalha com limpeza urbana, né, que às vezes tem que entrar numa área aí onde não tem saneamento básico. É importante que ele use os chamados EPIs, os equipamentos de proteção individual, calçado fechado, luva, né, quando for andar em ambientes passíveis de contaminação, que você vá com calçado fechado. Então é andar calçado, mas não é calçado de chinelinho, é calçado de bota, né, um calçado fechado aí para evitar essa contaminação. E aquela outra medida, que é quase praxe nessas verminoses, quase todas elas têm essa medida como sendo uma medida semelhante, similar, que é o saneamento básico, que é uma medida de caráter mais público, né, de incentivo basicamente do governo, que é o tratamento da água e do esgoto. Legal, galera? Com isso a gente fecha a ancilostomose e eu vou colocar aqui para vocês outra doença, outra verminose causada por nemateuminto, que é a doença do bicho geográfico, que aparece muito em prova, vamos dar uma olhada nela também. Essa doença do bicho geográfico é causada por um outro verme chamado de Ancylostoma brasiliensis. Essa doença ou este verme, aí tanto faz, são conhecidos como larva migrans cutânea. Tio Will, por que chama doença do bicho geográfico? Porque olha só, o verme, galera, que está aqui em cima, que é o Ancylostoma brasiliensis, ele tem uma forma de contágio muito parecido com o amarelão. Esse verme, ele também penetra aí, a larva dele, né? Penetra a nossa pele, quando a gente anda por locais contaminados. Só que ela tem um detalhe, ela não consegue passar para a nossa corrente sanguínea. Ela tem uma incompatibilidade com o nosso vaso sanguíneo. Tio Will, por que essa larva, ou por que este verme, ele é incompatível com o nosso sistema vascular, com os nossos vasos sanguíneos? Porque, galera, este verme, apesar de ter aqui essas características que a gente já discutiu, ele é um parasita monoxênico e o hospedeiro dele, ou os hospedeiros dele, na verdade, são cães e gatos. Joia? Ele tem uma afinidade maior por cães e gatos. Nos cães e nos gatos, ele causa o amarelão. Ele causa dor de barriga, diarreia, vômito, fezes sanguinolentas. Mas ele causa isso tudo em cão e gato. Em cão e gato, esse verme causa o amarelão. No homem, ele não consegue passar para a corrente sanguínea. Então a gente fala que o homem, ele é um hospedeiro eventual deste verme. Ele não é o hospedeiro clássico dele. O hospedeiro clássico dele é cão e gato. O homem é um hospedeiro eventual. Então quando ele entra no nosso corpinho, ele não consegue passar para a corrente sanguínea. E aí ele fica andando por baixo da pele e vai causando essas lesões que vocês estão vendo aqui em forma de linhas de mapa, né? Por isso chamado de doença do bicho geográfico. Isso coça muito, eu nunca tive, tá? Tô falando aqui por relatos de outras pessoas, de outros estudantes que já tiveram. Dizem que coça muito, então ele causa muita coceira, irritação na pele, queimação, dores no local, joia?
Aí a galera, ai, tio Igor, tem tratamento, tem cura? É lógico, você tem pomadas que você passa no local que vão aliviar sintoma, remédios de verme você pode tomar que eles vão atuar aí. Tem gente que coloca bolsas de gelo no local, né, para aliviar um pouco, tá? Tem tratamento e tem cura, é super tranquilo. Depois as manchas somem, aí as marcas de linha vão sumindo e a vida volta ao normal. Legal, galera? Em pouco tempo a vida volta ao normal com um tratamento adequado. Legal? Então, tá aí para você, né? Um último detalhe importante é que a gente pega geralmente em praia, onde os cachorros ali passeiam, cachorros de rua, até mesmo cães domésticos, a gente nunca sabe o cachorro que tem ou que não tem essa doença, é difícil diagnosticar, principalmente se for um animal de rua, né? Ou se não crianças que brincam ali em montes de areia que ficam na rua. Galera, monte de areia é banheiro público de cão e gato. Cachorro e gato não pode ver um monte de areia, que eles vão lá, defecam, urinam ali. Mas se a criança for lá brincar com a areia, com o carrinho, né, com o baldinho dela, ou na praia, você tem muitos cachorros ali de rua, né, animais que não têm um tratamento adequado, que não recebem medicamentos adequados, defecar e urinar ali a criança brincando ou o adulto passeando pela praia, pode acabar adquirindo aí este verme e tendo esta infeliz doença que dizem que é muito chata. Joia? Tranquilão? Espero que vocês tenham gostado, curtido, aprendido bastante, E não saiam daí, porque já tem uma outra aula no canal, a nossa aula de número 9, para você sobre enterobiose ou oxiuríase. Dá um pulo lá para conferir. Um grande beijo e até a próxima aula.